Olá, você que está assistindo o podcast Não Que Mais, seja muito bem-vindo. Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema muito importante, que é como os micro-influenciadores estão mudando a forma como consumimos os produtos. Nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos que Ana Lívia Diniz. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui no primeiro episódio desse podcast. Eu desejo muito sucesso para vocês. Tenho certeza que vai ser muito bom, que vai agregar na vida das pessoas. Obrigada pelo convite, pessoal. Tá? Obrigado a você. Agora nos apresentando, eu me chamo Ailton, sou acadêmico do curso de administração. Estou aqui com meus colegas do marketing, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mariana, estou no primeiro período de marketing, né? E tenho. Sou o Jofler, estou no terceiro período de marketing, quase finalizando já. Ana, então vamos lá, para começar. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, como que você começou. A gente sabe que você veio de Santa Helena, teve uma leve passagem pela nossa faculdade, né? Sim. Então conta pra gente mais um pouquinho como que você começou, sobre a sua trajetória. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Lívia Diniz, eu sou influenciadora digital há 8 anos. Hoje eu crio conteúdo para as redes sociais e também sou comunicadora de marcas, né? Eu represento marcas falando sobre elas no perfil das marcas. Eu também já comecei a minha carreira como maquiadora profissional, onde tudo era mato, e aí que começou a carreira profissional do zero. Eu fui maquiadora na minha cidade de Santa Helena, e para divulgar o meu trabalho, eu comecei a gravar vídeos, tutoriais de maquiagem, vídeo me maquiando, e publiquei nas minhas redes sociais para atrair mais clientes. Só que eu não tinha essa consciência toda naquela época. Então, eu comecei a me destravar e comecei a gravar os vídeos e vi que eu realmente gostava daquilo. E começaram a aparecer as oportunidades. As lojas, as empresas ali da minha cidade de Santa Helena começou a ver a oportunidade ali de divulgar o negócio, os produtos, os serviços. E eu então aproveitei essa oportunidade também, que era algo que eu gostava bastante, e comecei a trabalhar profissionalmente. Eu comecei uma loja de roupa, uma vez por semana eu ia na loja, fazia o famoso provador, que na época não tinha nome provador. Eu lembro que eu apresentava 10 looks, vestia 10 looks, colocava, tirava e apresentava ali no meu Instagram e também no Instagram da loja. E era permuta, né? Eu comecei ali há 8 anos com permuta, era R$ 500 em permuta, então eu fazia esse trabalho e trocava em produto. E eu fiquei 2 anos com essa loja fidelizada, só que eu vi que gerava tempo e eu tinha custos com isso. E outras oportunidades também estavam aparecendo. Eu falei, vou profissionalizar esse negócio. E então eu comecei a abrir para outras empresas. E vi que essa dinâmica estava acontecendo rapidamente. E aconteceu a transição de carreira de maquiadora profissional no salão de beleza que a minha mãe tinha na cidade. Passei a ser influenciadora, criadora de conteúdo. Só que na época era a famosa blogueira, né? De forma bem pejorativa mesmo, porque assim, se você não fazia nada, você ia gravar vídeo e era a famosa blogueira. E eu, ó, tava nem aí, minha filha, tava fazendo meu trabalho que eu gostava honestamente. Daí então eu fui fazendo esse trabalho para as marcas. Fui crescendo, crescendo. Em 2023, saí de Santa Helena para Rio Verde, porque aí eu comecei a captar novas empresas em Rio Verde. Justamente porque o mercado, o pessoal de Rio Verde, aliás, desculpa, o pessoal de Santa Helena consome muito em Rio Verde, e aí as marcas viram a oportunidade também para poder trazer esse Verdade. público para cá. E aí eu fui fazendo a transição agora de cidade. Então me mudei para Rio Verde em 2022, é isso, 2022, 2023. Mais ou menos 2 anos e meio que eu já estou aqui. E apareceram outras oportunidades que, além das redes sociais também, da criação de conteúdo, eu também tive um programa na televisão, onde eu abordava sobre fazer entretenimento feminino, abordava sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, moda, maquiagem, culinária. Era um programa bem dinâmico, na televisão mesmo, da região. E finalizou, e hoje eu atuo nas minhas redes sociais com novos projetos aí. Isso. Então, você saiu, né, da cidade de Santa Helena, fez a sua transição, 8 anos de carreira, né? Sim. E conta um pouquinho pra gente também como foi essa questão com os seguidores, como você construiu ali a sua relação com os seus seguidores, como construiu a sua influência. Foi totalmente genuíno e natural. Nada intencional e programado. Eu simplesmente comecei porque, naturalmente, eu sou muito comunicativa. Vem da minha personalidade e também da minha criação. Meu pai é um vendedor nato, minha mãe é uma advogada, conversam demais.
naturalmente eu também. E eu vi que eu tinha essa habilidade de comunicação e comecei a desenvolver. Só que eu comecei no Instagram de forma genuína, de forma natural. Eu fazia tudo que faz muito sentido pra mim, eu compartilhava. Então, as minhas dicas de cabelo, de maquiagem, de moda, enfim, tudo que eu gosto do meu universo, eu compartilhava com as pessoas, elas se identificavam. O interessante é que o meu público é muito fiel, de muitos anos, então tem pessoas de 8 anos atrás que acompanharam cada fase. Então eles se sentem pertencentes à minha vida, eles, se sentem que fazem parte do meu crescimento, enfim, de toda essa carreira, de todos esses anos. Então é por isso a fidelidade, que nós temos essa conexão, essa realmente eu falo que, assim, são as minhas amigas mesmo, tem amigos também, enfim, mas eu falo que é amigas porque é 85% do público feminino. Então começou naturalmente. Muito bacana, Ana. E assim, para deixar mais claro para o público que está nos assistindo, a gente sabe, conhece muito o influenciador, mas vão existindo alguns termos, né, vão surgindo, por exemplo, que é o tema desse podcast, que é o micro-influencer. Então, se você puder explicar, né, na sua visão, o que que seria, né, os tipos de influenciadores, às vezes as pessoas conhecem as celebridades que são influencers, mas o que que seriam esses tipos, né, e principalmente o micro-influenciador? Até uma pessoa que é anônima, vamos dizer assim, influencia. Todos nós, de certa forma, influenciamos. Eu acredito que ali, quando você posta um prato de comida com a sua família, você está influenciando uma pessoa, ou quem está te assistindo ali, a sua audiência, mesmo que não seja intencionalmente profissional, vai assim, fala, nossa, que delícia isso aqui, eu quero comer também e tal, e acaba sendo influenciado. Então, assim, os micro-influenciadores hoje, eu acredito que está crescendo tanto, assim, tem os micro-influenciadores, os nanos-influenciadores, que é de ali, sei lá, gente, de 1.000 pessoas, porque a gente tem que ter noção que são pessoas, não são números. Então, assim, imagina 1.000 pessoas, já é muita gente. Então, assim, tem os de 1.000 até 10.000, de 10.000 até 50, 50 até 100, e ali vai tendo essas categorias. O micro-influenciador, eu acredito, hoje é de 50 a 100, que é onde eu me encaixo, né? Que hoje eu tenho 77,6 mil seguidores de forma orgânica, totalmente genuína e constante. E os macro-influenciadores são aquelas celebridades que vêm da televisão, que já são bastante conhecidas por outras plataformas e formas de comunicação, que entraram para o digital. Então, são as celebridades no digital, que são os macros que têm ali, sei lá, os seus 100 mil a 500 mil, de 500 mil a 1 milhão e assim por diante. Muito bacana, Ana Lívia. Agora, dentro uma palavra que você falou muito importante, é a genuidade. Quão importante é isso, principalmente o olhar das marcas, tanto independente de tamanho do influenciador, sendo ele nano, micro ou, vamos dizer assim, macro. A Uhum. genuidade que o micro-influenciador ele passa, gera essa conexão, que é algo que você falou que bate É. muito na tecla, é a gente ser a gente. O quão importante isso é para o influenciador. Bacana. Agora falando hoje, você acredita que os seguidores, eles veem os micro-influenciadores como mais autênticos ou mais confiáveis nessa questão da genuidade? Para você, isso é de certa forma impactado? As pessoas elas dão mais valor a essa genuidade dos influenciadores? Com certeza, eu acredito que as redes sociais vêm ali de uma desconstrução da televisão, de uma hiperprodução. A televisão é tudo muito perfeito, tudo muito produzido, né, tudo muito impecável. A conexão, ela acontece quando você se conecta comigo porque você se identifica. E claro que eu não sou uma pessoa que eu estou o tempo inteiro maquiada, com o cabelo arrumado, arrumado desse jeito lá na minha casa, horrorosa. Mas isso conecta, por quê? Porque é uma realidade da mulher, principalmente falando de mim. Então a genuidade, vem da empatia. Primeiramente, eu acho que a base do influenciador, é o princípio da influência, que eu acredito que isso é construído dos valores do princípio, é a verdade. É entender que você está lidando com um ser humano e você tem que ter empatia e responsabilidade naquilo que você está falando. Entendeu? Então, assim, é realmente trazer como verdade aquilo que é para você e que pro outro talvez não seja, e tá tudo bem. Só que essa genuidade é o que traz conexão. E isso impacta demais, porque a gente veio de uma era das redes sociais que não era usado comercialmente, que era uma rede social para mostrar ali da sua amizade, seu ciclo de amizade, sua família e tudo mais. Tornou-se comercial.
E aí que veio ali uma construção de algo que, assim, o influenciador foi muito em alta, e aí teve alguns que infelizmente, né, toda classe tem, que não leva a verdade como princípio, que tem os seus valores, assim, diferentes, e que veio aquela coisa muito produzida que não trazia verdade, né, que você comunicava uma empresa que não era de acordo com os seus princípios e valores ali, que deu uma quebrada na confiança da audiência. E eu acho que isso vem agora uma desconstrução. Acho que a gente está voltando a ser uma rede social mesmo, voltado ali para uma conexão mais verdadeira, um conteúdo menos produzido, mais real, mais ali dia a dia, sabe? Aquela coisa assim, que sem maquiagem, sem cabelo, ou também todo produzido, sabe? Aquela coisa mais desconstruída de fato. Acho que a gente está nessa transição aí, que impacta muito na credibilidade do influenciador. Mais natural, né, que você tá falando, de um conteúdo Sim, mais natural. aham, exatamente. Ana, deixa eu te perguntar, as marcas, como que você vê hoje, como as marcas estão lidando com isso? Porque tem algumas marcas, né, que já entenderam que às vezes um micro-influenciador, ele tem uma maior influência por ser mais engajado com aquele público, porque você é super engajada com o seu público. Como que você acha que as marcas estão lidando com isso? Você ainda acha que elas estão muito focadas em números? Não, não. Tanto que tem as categorias de nano, micro e macro influenciador. A marca tem que ter claro o que que ela quer. Qual que é a intenção dela, qual que é o objetivo dela? É atrair mais clientes, converter mais em venda, atrair mais audiência, aumentar o alcance? Beleza. Feito isso, vamos ver quem comunica melhor a sua marca nas redes sociais. Quem que vai conseguir trazer a experiência, a essência de marca ali para os seguidores, para o cliente dele, porque a gente entrega o conteúdo na palma da mão do consumidor daquela marca. Então, eu acredito que hoje elas têm mais, as empresas têm mais sensibilidade para poder escolher melhor o influenciador. Porque não tem como você só lançar um briefing lá, muito engessado, com uma coisa que eu não concordo, eu não consigo passar aquela veracidade, aquela verdade mesmo para o consumidor. Então, as marcas, elas têm que ter essa sensibilidade de ver que quem realmente vai trazer a essência da marca, independente ali do seu público. Porque, às vezes, um macro influenciador não dá o resultado que um nano dá. Porque ele é menor, ele é mais verdadeiro ali. Enfim, independente, né? Cada profissional é profissional. Mas, beleza, eu quero ter mais alcance, aquele mais autoridade de marca. Não vou contratar aquela que é macro, né? Aquela que tem milhões de seguidores. Porque tem alguns que são mais engajados, né, tem um público mais engajado. Exatamente. É claro que o número de seguidores traz mais autoridade de marca. Mas o engajamento, talvez o nano vai entregar mais. Então, vale a empresa analisar o perfil daquele influenciador para ver se de fato está alinhado com a marca. Muito bacana, Ana. E falando um pouco também desses níveis de influenciadores, às vezes quem te olha hoje, te vê o nível que você está, 77 mil seguidores, pode talvez para algumas pessoas parecer muito, para outras pouco, mas eu acho que vale muito a pena a gente pensar num estádio de futebol, por exemplo, o Maracanã, a capacidade é de 78 mil pessoas. Então praticamente você tem um Maracanã no Não, seu já Instagram. pensou, gente? Eu lá no meio do Maracanã, aquele estádio, eu faço assim, o que que eu falo agora? Então, assim, exatamente isso. É você pensar que são pessoas, cara. Eu levo muito isso a sério, porque pra mim, na minha opinião, como profissional, eu ainda sou pequena. Eu ainda quero mais, eu quero crescer mais para ter maior alcance, para poder impactar mais as pessoas. Mas assim, se você ir por essa ótica, cara, é um estádio de futebol, que o jogo do Brasil enche, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito absurda. Então, eu levo isso muito a sério. Eu sou muito grata por cada um. E aí, dentro disso, qual o conselho que você dá para quem está te assistindo, principalmente quem está com poucos seguidores, quer começar a ver um grande potencial nesse mercado? O que que você diria, né, olhando para a sua trajetória, desde quando você começou, hoje, depois de tudo que você passou, depois de 8 anos, depois de vários contratos fechados, o que que você daria de conselho para essa pessoa que está te vendo? E principalmente, não só querendo se tornar um influenciador, mas um influenciador ético, né, genuíno, Uhum. que é o assunto que a gente trouxe em pauta. Bom, primeiro de tudo, qualquer passo que der na vida, eu acredito que o autoconhecimento, você se conhecer, você saber do seu caráter, dos seus princípios, dos seus valores, da sua verdade, ser muito honesto com você mesmo,
é o diferencial de cada influenciador. Nós somos seres únicos. Então, tem pessoas que identificam conosco e tem pessoas que não identificam. E tá tudo bem. Ali vai ter um público mais genuíno, mais realmente que vai ter uma conexão. O segundo passo é você ter claro isso. Quais são os seus princípios, os seus valores, o que que você concorda, o que que você não concorda e ser fiel àquilo. Porque, principalmente, você tem que ser fiel ao seu público. E definindo isso, você ter o olhar mais crítico para falar sim e não às oportunidades, porque um influenciador digital hoje, independente da sua quantidade de seguidor, ele tem muita oportunidade, porque ele é visto ali como um meio, né? Então, é saber falar sim e não. Porque muitas oportunidades tem, mas a gente tem que escolher as certas de acordo com o que nós acreditamos. E se você usar aquela marca no seu dia a dia, com você, com a sua família, aí você indicar. Aí você ter uma segurança, assim, para poder passar para frente. Agora, se você não acredita e você vê só pela parte financeira, aquilo ali está ferindo os seus princípios. Isso não é bom, porque isso não gera uma credibilidade. Então, eu acredito que esse olhar ótico, principalmente de si, e para as oportunidades, para as empresas, para antes de fechar um contrato, é muito importante. E constância. É constância. É dedicação. É abdicar de muita coisa, é renúncia. Eu acredito assim, bom, eu levo muito a sério, então eu tive que fazer muitas renúncias ao longo desses 8 anos. Que eu trabalho 24, 48, gente. Se eu pedir folga é pra mim mesma, entendeu? Quase que eu falo pra minha assessora, eu faço, pelo amor de Deus, fecha a minha agenda. Quase que eu passo pra ela, assim, porque é o dia inteiro. Se você não estipular ali seu formato de trabalhar como dá certo, você vai ali o dia inteiro gravando vídeo e gravando sua rotina e tudo mais. Então, ter uma organização também, se ver como empresa. Eu acho que uma das maiores falhas dos influenciadores hoje é achar que aquilo ali é só pessoa física. Não, gente, a gente é uma empresa. Mesmo que seja a nossa cara, o nosso nome. Nós somos uma empresa. E profissionalizar. Ser o mais profissional possível também. E a constância de entrega de conteúdo. Entrega de conteúdo de qualidade, aquilo que você acha que vai agregar para as pessoas antes de gravar um vídeo. Entender qual que é a sua intenção, o que, que você quer passar, qual é a sua mensagem, para quem que você quer passar, se você quer falar com o seu amigo ou você quer falar com o seu cliente. Então, assim, é todo se questionar antes de criar um conteúdo para ver se ele realmente vai agregar. Então, e entregar também muita constância, ter ali um planejamento de conteúdo, enfim, é estudar. Hoje a gente tem tanta ferramenta, hoje a gente tem tanta informação, hoje temos tantos influenciadores que fica mais fácil de aprender. Agora, 8 anos atrás, meus amigos, ai meu Deus, o que que eu faço agora? Será que isso aqui dá certo? Será que não dá? Não, isso aqui não deu certo. Não, isso aqui vai dar. Enfim, é fazendo, testando e aprimorando. Não tinha muito em quem se inspirar, né, naquela Menina, época. não. Ainda mais pensa, uma menina de 17 anos, em Santa Helena, no meio de Goiás, ali no centro do Brasil, assim, uma formiguinha ali, começando a gravar vídeo, onde que a gente nem conhecia ainda as influenciadoras, as macros, né, que hoje em dia que ainda escreviam seus blogs em sites. Então, assim, fala, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu tô fazendo? E para contar pro meu pai e pra minha mãe que eu queria sair da faculdade de Direito, para tornar, naquela época, né, um termo pejorativo, blogueira. Gente, vocês não estão entendendo, não. Como que eu ia explicar pro meu pai que eu ia viver de gravar vídeo? Foi difícil, foi umas 3 tentativas, assim, que na última eu falei, eu bati o pé. Falei, pai, seguinte, não dá. Eu não, o direito não é para mim, eu não sei resolver os meus problemas, quem dirá dos outros. Vou estar deixando de lado esse curso, mas eu prometo que eu vou fazer acontecer. E assim fiz. Quando eu encerrei, que eu decidi sair da faculdade de Direito, inclusive aqui na casa, eu falei, tá, eu tô deixando uma graduação e para viver o meu sonho, agora eu tenho que dar certo, então não tem plano B. Fui fazer dar certo. Mas assim, quando eu vi que a minha paixão é comunicação, eu impulsionei 10 anos da minha vida que assim, eu evoluí o que eu não evoluiria dentro da faculdade de Direito, porque eu não estava nem um pouco realizada. Hoje sim, eu me sinto realizada. Inclusive, quero muito conhecer mais o curso de marketing. Nossa futura caloura. Exatamente, vamos ver se dá certo. Então, assim, é não ter plano B, é fazer acontecer o plano A. E um ponto que você destacou é como é importante essa soft skill da comunicação. Sem a comunicação hoje no mercado, a gente não consegue desenvolver tanto, ainda mais nos dias atuais, com inteligência artificial, com a influência, com as redes sociais, enfim.
a empresa hoje, ela não tem que ter uma administração da sua marca, não tem que ter um branding, um Sim. posicionamento. A comunicação ela é importante não só para vendas, para a vida profissional, a vida pessoal também. Hoje nós temos que nos comunicar com a família, comunicar com o marido ali, com o namorado, o tanto que é importante para você resolver ali um conflito, tudo envolve comunicação. Então, saber se comunicar não é profissionalmente diante das câmeras ou numa reunião, é também em casa. Então, a comunicação ela é a base de praticamente tudo na nossa vida. Tudo nós precisamos nos comunicar. Ana, como que você mede hoje os seus resultados e também como que você separa ali o conteúdo orgânico com o conteúdo que é tipo tráfego pago, é de publicidade, como que você separa? Como que você organiza isso? Confesso que eu ainda, nesse ponto, é uma das minhas maiores dificuldades, de planejamento de conteúdo, assim, eu sou muito criativa. Tipo assim, a mente criativa, ela não para. Então, por exemplo, se eu tiver uma ideia que agora eu quero parar pra gravar o vídeo e os compromissos, meu Deus do céu, a Jordana fica doida comigo, amiga, não me mata. Mas assim, sabe, eu tenho dificuldade com planejamento, porque se eu tiver uma ideia ali, eu já quero desenvolver essa ideia e já, sabe, essa coisa toda, essa empolgação. Então, hoje a gente tem um cronograma, né, que a gente divide ali as publicidades de gravações, tã-nã-nã, e também os conteúdos orgânicos, que é aquele conteúdo meu que eu acho que gera conexão ali. E uma curiosidade, eu nunca fiz tráfego pago. Você acredita, menina? Nunca? Nunca fiz tráfego pago. Eu falo que meu público realmente ele é 100% orgânico mesmo e crescendo. Por isso que eu tenho 77 mil em 8 anos. Hoje em dia, você consegue essa quantidade em menos tempo. Só que foi construindo naturalmente. E hoje eu tenho um receio de ficar refém do tráfego pago. Então, eu ainda tô no orgânico que tá dando certo. E, gente, os números não mentem. Um bom vídeo tem um bom engajamento ali, tem todas as Isso é métricas ali verdade. no painel profissional ali do Instagram. Então, a gente faz e analisa. Vê o que que o público gostou, o que que o público não gostou. E vai fazendo de acordo com o que você acha que é importante, que seu público vai conectar. Isso é muito importante mesmo. Perfeito. Ana Lívia, outra pergunta importantíssima. Quais critérios você considera importante na hora de aceitar parcerias com marcas? Porque, claro, não são todas as marcas que às vezes podem entender os valores que você quer pregar na sua rede social, com a genuidade que você vem comentando com a gente aqui. Eh, Você quer levar, claro, autoridade para sua conta, quer levar, assim, o que você realmente é. Então, quais critérios você utiliza, assim, para ver se uma certa parceria ela pode realmente fazer sentido para você e também para os seus seguidores? Sim. Hoje eu vejo quando chega uma empresa em contato conosco para poder comunicar a marca dela no meu perfil nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, futuramente no YouTube, a gente analisa como é a empresa, como que é o histórico dela com os seus consumidores e principalmente se a marca encaixa no meu consumo da minha rotina. Se a marca faz sentido, se o produto ou o serviço da marca faz sentido para mim, que eu consiga trazê-la para minha rotina, para que eu possa viver a experiência e passar a essência de marca dentro do perfil. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que leva o lifestyle saudável, eu todos os dias compartilho a importância do exercício físico e tanto que faz bem para mim. Então, eu tenho muitas marcas do segmento fitness. Agora, se aí vem um remedinho que faz milagre lá, que você tomar, você emagrece 10 quilos. Vamos lá, né? Não existe, não tem esse milagre, porque eu sei que não. Então, para mim, já não funciona muito bem, obrigada, mas eu não consigo comunicar a sua marca no meu perfil. Entendeu? Então, assim, esse critério de que se faz sentido e está dentro da minha rotina e como que é marca com o consumidor, vamos fechar. Agora, se não faz parte, se não faz sentido para mim, por exemplo, casa de aposta, jogo de aposta, enfim, para mim, eu particularmente não indico, eu não gosto, porque eu acredito que isso mexe com pessoas, vícios e afins. Eu acho que isso é muito perigoso e é uma responsabilidade tremenda fazer esse tipo de indicação. Então, para mim, não faz sentido. Você já recebeu proposta de casa de Amiga, aposta? amiga, se eu quisesse, eu tava tão milionária, porque eu tenho uma meta de ser milionária antes dos 30, eu já tava, amor, ó, muito Amém. tempo. Temos. Mas assim, existem atalhos que talvez você pode chegar mais rápido, mas de lá tem uma, como é que fala? Uma montanha que você
um precipício ali muito grande. Então, assim, mais uma vez eu falo, é princípios e valores. Não está dentro dos meus princípios e valores, não está no meu perfil das redes sociais. Muito bacana. Ana, e assim, pensando um pouco mais no lado prático da coisa, às vezes um empresário, um empreendedor que está nos ouvindo, ele vai analisar algumas ações de marketing e vendas, né? Então, ele vai analisar, por exemplo, potenciais canais que dão um retorno mais rápido dentro daquele espaço, curto espaço de tempo, por exemplo, o tráfego pago e também o influenciador local, né? O microinfluenciador. Na sua visão, o que que o empreendedor, o empresário, ele precisa entender antes de contratar esse microinfluenciador e principalmente, né, qual que é o benefício, né, desse canal que é o microinfluenciador, o que que vocês oferecem de bom e quais que são os resultados, né, que a empresa pode colher disso? Eu digo que pessoas conectam com pessoas e não somente com logo, com flyers. Então, eu acredito que seja um planejamento, uma campanha mesmo. Eu acredito que um trabalho com um influenciador associado com o tráfego pago, até mesmo outras formas de comunicação, como outdoors, é muito significativo ali. A conversão, eu acho que tem muito êxito. Eu acho não, né? Eu vivo disso, eu sei te falar com certeza. O influenciador hoje não é uma pessoa que vai do dia para a noite conseguir vender aquele produto instantaneamente. Acontece sim, porque depende muito da estratégia de marketing, aquela coisa toda. Só que um trabalho bem feito ali a curto prazo, curto, médio prazo ali, dá um bom resultado. Eu só fecho o contrato mensal de no mínimo 3 meses, porque eu sei que no mínimo 3 meses que o meu público vai conhecer e ter uma confiança a mais naquela marca do que eu estou indicando. Primeiramente que, assim, eles já me conhecem, sabem que eu não levo qualquer marca no meu perfil, então isso já tem uma credibilidade construída. Ponto. Mas eles ainda no primeiro mês ali, eles ainda vão familiarizar com a marca. O segundo mês vai gerar um desejo, o terceiro mês o consumo é maior. Isso a gente já metrificou e sabe que é. Tanto que eu trabalho assim há muito tempo. E a exclusividade também. A exclusividade de segmento, isso é muito importante. Porque não adianta nada eu ficar divulgando várias marcas do mesmo segmento. Isso não gera credibilidade. Então, hoje eu só trabalho com marcas de forma exclusiva de cada segmento. Então, isso é muito importante para a empresa ter em mente que não é do dia para a noite. E mais, conversão não é de responsabilidade somente do influenciador, porque tem o pré e o pós-venda. A gente traz o público, a gente traz o alcance, a visibilidade para a marca. Mas a conversão em vendas também tem toda a equipe de vendas da marca ali. Se a marca está pronta para receber o público, o consumidor ali, então não é só de responsabilidade do influenciador, e isso é muito importante a gente frisar, porque quando algumas empresas já vêm em contato, querendo contratar, já quer uma conversão rápida. E eu já deixo isso tudo muito claro, porque não depende só de mim, é todo um trabalho em equipe. Perfeito, muito importante, principalmente esse tema que você levantou pra gente de um tempo de 3 meses. Quão importante é a frequência e a constância do conteúdo. Você está passando ali que aquela empresa você faz o uso daquele produto, daquela empresa, produto ou serviço, então assim, vai estar sendo algo que você vai estar ali constantemente levando e: "Ah, eu quero fazer um teste de um mês". Poxa, pode ser que não dê um resultado esperado e às vezes o pessoal, às vezes um empresário pode estar Frustrado. falando, pode ser frustrado, exatamente. Então, assim, quão importante é essa frequência, essa constância do conteúdo, sendo ele em onde for, em qual veículo for. Eu trabalho de forma muito personalizada. Muito personalizada. Primeiro, eu quero saber qual que é a intenção daquela marca, o que que ela quer, por que que ela entrou em contato. Por que eu? Depois disso, eu tenho o meu Media Kit, que é um ponto de partida, mas eu gosto bastante da gente montar um planejamento ali. O que que vai dar certo e o que que não vai dar. Eu tenho os meus pacotes de valores fechados, que eu deixo muito claro, olha, tudo bem se você quiser só um story mais feed, beleza, mas a conversão não vai ser instantânea. Eu vou te trazer a visibilidade de primeiro momento. Já aconteceram de marcas me contratar, fechar um pacote por exemplo, eu faço uma criação de conteúdo para Reel, que é uma ferramenta do Instagram que tem um alcance maior, e uma sequência de story que eu já estou comunicando ali para novos seguidores e para os seguidores que já são da casa. E não ter muito resultado. E não ter resultado, na verdade, conversão. Mas eu sou muito clara, eu falo: "Olha, um serviço pontual desse não vai trazer uma conversão, principalmente se seu ticket for alto".
não é assim, é toda uma construção de credibilidade para a pessoa acreditar e ver que aquele produto faz sentido para ela, para investir. Então, ela vai analisar de forma crítica antes de pôr o dinheiro dela ali. Então, por isso que eu falo, é no mínimo 3 meses para a gente fazer essa construção, para que realmente haja essa conversão. E a gente analisar semana após semana. Eu estou em contato com os meus contratantes toda semana. Os meus parceiros, os meus contratantes de exclusividade do meu pacote ouro, que é o maior, eu tenho um grupo VIP que a gente fica analisando métricas, que a gente analisa ali feedbacks, que a gente está ali em contato toda semana para ver o que que é melhor, porque eu sou um veículo para eles. Eu sou o saque eu sou o saque deles, que eu levo ali o feedback do consumidor dele para a empresa, assim como eu também sou da empresa um veículo para o consumidor. Então, eu estou ali fazendo essa intermediação. Então, é muito importante esse contato próximo de marca e influenciadores. Trabalho em equipe. Isso é super importante mesmo, né, principalmente nos dias de hoje, para mostrar a sua credibilidade, né. Ana, agora falando mais, assim, do pessoal, como que você separa a sua vida pessoal ali, da sua vida de influencer? Não separa. Não separa tudo Tô junto? brincando. Bom, não, sim, existe a Ana Lívia, criadora de conteúdo, comunicadora de marcas ali na frente do Instagram. E existe a Ana Lívia, que ela é filha, que ela é esposa, que ela é da casa, que ela é irmã, que ela é, sabe, aquele momento ali descontraído. Claro que quando eu tô comunicando uma marca, eu tô com a minha postura, eu tô com a minha roupa adequada, eu tô com a minha oratória em dia. Mas eu também sou Ana Lívia, assim, desconstruída, né? Eu não falo certo toda hora. Eu não sou aquela pessoa, assim, que tá o tempo inteiro montada, que tá aquela coisa toda. Então, existe essa separação, sim. Eu tenho claramente isso na minha mente. E eu também compartilho essa minha versão desconstruída lá. Tanto que agora eu criei um dele. Aí é desconstruidíssima, entendeu? É uma coisa bem desconstruída. Enfim, dele, para quem não sabe, é um perfil mais seleto, mais exclusivo no meu caso, é só mulheres que entram. Que a gente aborda assuntos mais, vamos dizer assim, mais Pessoais, né. Eu pessoais, também aquela tenho coisa um. mais. Ai, eu vou te seguir, então. Adoro deles. Aí, então, assim, gera uma conexão muito grande, só que, assim, você escolhe pessoas realmente que vai entrar ali, é um perfil privado, por exemplo. Mas, como que você me perguntou como que eu faço essa separação? Por muito tempo eu tive muita dificuldade de entender essa separação, porque eu sou minha empresa. E eu sou eu 24 horas, e a minha empresa, no caso, também é. Só que hoje eu trabalho com horários. Então tem até um despertadorzinho ali que às 19 horas apita desacelerar, porque fez, não fez, só amanhã, porque eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho umas outras prioridades também, eu tenho minha vida pessoal, não só a profissional. Então, assim, por muito tempo eu tive dificuldade de fazer essa separação. Mas hoje eu sou mais tranquila. Eu tenho os meus momentos off, que eu não pego no celular, o dia que eu tô, assim, realmente sem me conectar. E tem dia que eu tô super ativa, que é o meu dia a dia mesmo, não tem como, gravação e compartilhar, enfim. Então, é difícil, é muito difícil. Só que não é impossível, é só você ter em mente que você é a profissional e é a pessoal. Vai acostumando, né, com a rotina. Ah, acostuma, amiga. Com É, certeza, 8 anos é muito chão. é verdade, rotina. O Rotina. importante, principalmente, é isso, essa questão do desacelerar, como você trouxe pra gente. E dentro disso, a gente gostaria de perguntar também, como você consegue equilibrar essa rotina que é, com certeza, corridíssima, que a gente tem que desacelerar em certos pontos para também dar mais essa atenção para outras coisas, outras ações que a gente tem que ter dentro da vida, pela diferença do CPF também para o CNPJ, no nosso caso. Eu falo que o meu conteúdo é minha vida e eu compartilho tudo que faz sentido pra mim. Então, como eu trago as marcas pra minha rotina, hoje eu vivo a minha vida vivendo as marcas que eu comunico. Então, por exemplo, eu tenho a minha contratante de moda fitness, na qual eu sou embaixadora. Eu vou pra academia, eu uso os looks dela. Então, antes de ser embaixadora da marca, eu consumia os produtos. Então, assim, eu vou pro meu treino com um look e eu tô usando no meu dia a dia. Então, faz sentido pra mim, eu logo compartilho. Depois tenho meu contratante ali do segmento culinário que tem o almoço. Eu almoço todos os dias. Então eu vou lá e almoço e compartilho. Então, assim, é bem natural, porque eu trago a marca para dentro da minha rotina e não saio da minha rotina para comunicar a marca. Claro que tem as gravações de conteúdo de forma criativa, que é toda aquela produção e tudo mais. Mas no dia a dia, a marca que tá comigo, ela tá dentro da minha vida. Então, eu vivo a essência da marca e compartilho isso com meus seguidores.
Muito bacana. Ana, e assim, conforme o seu trabalho ele foi evoluindo, acredito que você foi percebendo também que o mercado ele vai evoluindo, né? Vai. Então, algo que era baixo, por exemplo, o nível de consciência em relação aos influencers, hoje já não é tão baixo, hoje já é mais claro, já é mais explícito. Uhum. Falando um pouco também dessa mudança sua de Santa Helena para Rio Verde, qual que foi a principal diferença que você viu no mercado de consumo? De fato, teve alguma diferença? As pessoas consomem marca de forma diferente ou não? A gente está falando de pessoas, por mais que cada um tem sua peculiaridade, o mercado ele é bem particular, ele é bem parecido, ou você percebeu, não, de fato, teve alguma mudança, seja tanto nas empresas, mas também na sua vida pessoal, né? Você teve outros acessos, como que você faz essa divisão, né? Poxa, eu estava em Santa Helena, agora estou em Rio Verde. Qual que foi o impacto disso e como que você percebeu também, o consumo, as pessoas, a marca dentro dessa mudança? Bom, eu falo que 30 quilômetros difere muito entre Santa Helena e Rio Verde. Lá em Santa Helena, quando eu fazia, era mais tranquilo, porque se trata de uma cidade menor e de pouca, vamos dizer, não é concorrência, mas poucas profissionais da mesma área. Depois foi crescendo mais quantidades, enfim. Em Rio Verde, a vida é mais acelerada pelo maior, porque é uma cidade maior É verdade. e que a vida acontece mais rápido. Então eu vejo que aqui o mercado é muito aquecido, e eu vejo que as marcas aproveitam muito do comportamento de fato do consumidor. Então, por exemplo, muito claro, Expo Rio Verde, a famosa Exposição Agropecuária de Rio Verde. O mercado gira em torno disso, porque eu vejo que a as lojas voltam ali para os looks countries, as lojas fazem promoções. Então, assim, gira tudo em torno de eventos da cidade. Então, eu vejo que o mercado acompanha o comportamento do seu consumidor, que isso é muito positivo, obviamente, porque vai entregar ali o produto que, no momento, o consumidor está precisando. E claro que de 8 anos para cá, a gente nota uma diferença muito grande, porque ficou mais fácil de consumir. Só que também despertou o quê? O consumismo excessivo. Principalmente porque hoje é muito fácil você comprar. É muito fácil você abrir seu celular ali, já abrir os aplicativos de compra, já comprar, porque 2 dias chega na sua casa. Então, assim, as empresas enxergaram isso e viram: "Poxa, eu preciso inovar, eu preciso facilitar para o meu cliente, eu preciso ver questão de precificação, eu preciso ver que eu vou", porque hoje na internet você compra qualquer coisa. E as lojas físicas, o que ela tem feito ali para poder melhorar? Para poder atrair o cliente? Eu sou super adepta às lojas físicas, eu amo, porque já que eu sou uma criadora de conteúdo muito regional, o meu público é muito aqui de Goiás, das regiões da cidade. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu falo muito regional, eu trabalho com marcas mais regionais, porque o meu público é daqui. Então, tem certeza de garantir ali que a minha audiência vai consumir daqui. Mas eu sempre tô alertando eles: "Olha, vamos ver, porque concorrentes na internet tem demais, a gente tem que atrair esse público para a loja física". E eu gosto de consumir da loja física, por quê? Porque é o meu contratante e a gente fazer o nosso dinheiro girar na nossa cidade. A nossa economia aqui é muito importante. Então é preciso a gente ter essa noção também de comprar na nossa cidade, não só de uma loja muito de longe, enfim, de forma nacional, justamente para aquecer a nossa economia. Então tem muita diferença de consumo de 8 anos para cá, desde que eu comecei minha carreira. Falando desse aspecto muito importante que você levantou pra gente, como o consumo e o hábito do consumo, ele teve esse boom nos últimos anos, principalmente com pandemia. Você disse que você está no mercado aí, somente aqui em Rio Verde, desde 2022, que foi bem ali no finalzinho. Então, hoje, realmente, a gente compra tudo, tá? A gente tem a possibilidade, tá na palma da nossa mão, a gente poder comprar quase de tudo. Então, Sim. assim, quão importante é isso. Agora, pensando também no futuro, em questões de tendências. Na sua visão, como você enxerga, quais tendências que devem mudar o marketing daqui para os próximos anos, principalmente nesse mercado de influenciadores, sejam eles nano, micro e macro? Bom, nós sabemos da nossa capacidade de conversão. E nós sabemos também o quão é difícil viver ali da nossa imagem, da nossa energia. Porque o que mais me perguntam: como que você consegue gravar vídeo todo dia? Como que você consegue aparecer todo dia?
Porque eu decidi que essa é a minha vida e dali eu ia viver, então eu teria que fazer dar certo, então eu faço atividades que me fazem ficar bem a maior parte do tempo para que eu esteja apta a trabalhar. Sabendo dessa dificuldade, eu acredito que uma maior tendência para os influenciadores é ter marca própria. É você saber, como a gente sabe da nossa capacidade de conversão de venda, eu acredito ter uma marca própria ali de produtos que você sabe que vende bastante é uma grande tendência de mercado. Tanto que a gente vê macro influenciadoras com suas marcas próprias, seja de roupa, de cosméticos, enfim. Eu acredito que é uma tendência muito grande. Eu acredito que é uma profissão extremamente promissora. É uma profissão ali que impossível você ver uma possibilidade de acabar, mas que é uma profissão que você tem que adaptar ao mercado e ficar em alerta ali como que é o comportamento humano, de consumo principalmente. Porque como é entender como que tá sendo, como que vai ser o ano que vem, como que as pessoas gostam de consumir, como que as pessoas realmente tá ali para poder, o que que elas querem ver de você, o que que elas querem de você. Então é sempre estar acompanhando essas transições, essas atualizações mesmo. Você estuda muito sobre o consumismo das pessoas, estuda bastante sobre essas questões de influência, sobre a inteligência artificial. Hoje em dia, qual a rede social que você acha que, tem mais facilidade de crescimento? Acredito que no YouTube. O YouTube a audiência é maior e ele nos limita menos. O TikTok também é uma plataforma que, assim, dá muita oportunidade de crescimento. Hoje Os você vídeos curtos, né? os vídeos curtos, exatamente. O que que eu acho? Que no YouTube você entrega mais conteúdo ali, porque as pessoas ficam com mais tempo de tela. No TikTok você consegue ali, atrair o público para o YouTube e no Instagram mais para venda. É mais ali você consegue converter mais em vendas no Instagram. Mas eu acredito que quem vive do digital tem que ter todo uma dinâmica para poder estar presente em todas as plataformas. E analisar. E analisar mesmo. Hoje, se fosse para eu começar hoje, em 2025, qual plataforma eu começaria? TikTok. Começaria ali no TikTok, porque tenho muito mais facilidade de crescimento. Mas teria meu perfil no Instagram para poder migrar esse público para cá, para eu também ter mais conversão. E o YouTube para você entregar mais conteúdo de valor, para te gerar mais autoridade ali, para você realmente passar o seu conhecimento para frente. E que também é uma plataforma que te paga, que monetiza. Então é uma Verdade. forma que você vai ganhar dinheiro tanto no YouTube quanto no TikTok. Infelizmente, o Instagram não monetiza ainda, eu acredito, mas acho que, pelo que eu me recordo, ainda deve Na estar. gringa parece que já começou, né, a Já começou. monetizar. Ai, mas senão vai ficar pra trás, né? Uai, você já pensou? Então, acho que tem sim um formato de ganhar dinheiro no Instagram, eu não me lembro qual. Mas no Instagram você ganha através de publicidade, conversão e vendas na sua empresa, não pela plataforma. Excelente, Ana, e caminhando para o final, falando um pouco desse assunto, foi bem interessante. Antes a gente tinha muita audiência concentrada, né? Principalmente na rede social, se a gente for pegar ali, o Orkut, acredito que foi a rede social, uma das primeiras que mais concentrou a audiência. Depois veio o Facebook, depois o Instagram. Hoje a gente já vê uma audiência que ela está se diluindo. Então, não é só o Instagram, hoje já tem o TikTok. Não, mas não é só o TikTok, hoje já tem o YouTube. Então, como que você enxerga, até mesmo como que você vê que isso pode influenciar o seu trabalho no futuro, né? Essa audiência que cada vez mais vai ficando diluída e a importância do influenciador ele construir cada vez mais a sua base de seguidores, a sua audiência, a sua comunidade e de fato não ter só seguidores, mas sim uma comunidade, né? A gente vê muito esse movimento de comunidade e, querendo ou não, pensando no lado de negócios, é uma excelente forma de monetização. Sim. Já tem uma audiência, então, eu lançar um curso online, eu pegar o que minha audiência está querendo e eu criar um produto em cima disso, mas principalmente como que você vê essa diluição da audiência e como que as marcas, as empresas precisam se preparar e também, né, os influenciadores, os micro-influenciadores, como que eles podem se preparar, porque daqui a pouco o Instagram não existe mais, o TikTok não existe mais, e aí como que vai ficar o trabalho dessas pessoas? Adaptação. Se você tem uma audiência, uma base bem concreta, com uma credibilidade, aonde você for, eles te acompanham. Porque é a comunidade realmente que tem uma conexão muito forte. Então a gente adapta a nova rede social que vem aí. Porque aí todo mundo do Facebook, do Orkut não foi pro Facebook? Ninguém morreu por causa disso. Do Facebook não foi pro Instagram? Não, ainda tem, né? Enfim, o Instagram, se vier outra plataforma, assim como veio o TikTok posteriormente, é adaptar.
Onde você tem uma base sólida de audiência, é só dar o próximo passo e adaptar a essa nova plataforma, entender como que funciona, como que é o algoritmo, como que é o tipo de criação de conteúdo para aquela plataforma e ver como que você vai trazer a sua comunicação para aquela plataforma. Porque eu falo de uma forma no Instagram, eu crio conteúdo no Instagram de uma forma e no TikTok é diferente. Eu não, às vezes sim, eu pego o conteúdo, aproveito e jogo no Instagram. Desculpa, do Instagram para o TikTok. Mas nem sempre do TikTok para o Instagram. Então, assim, é você analisar como que é a plataforma e se adaptar a ela. Exato, essa leitura por parte do influenciador dessas plataformas, já qual conteúdo eu posto no TikTok, qual eu posto no Instagram, qual eu posto no YouTube, futuramente, qual eu posto em outra rede social. Então, assim, essa leitura também é extremamente importante. Bacana. Quão está sendo rica a nossa conversa aqui, muitas informações de extrema importância. Agora, encaminhando no final, a gente gostaria de solicitar para você uma última mensagem que você quer passar, às vezes, para aquele influenciador que está começando hoje, algo que você viu ao longo desses 8 anos nessa profissão, o que você poderia dar de conselho para eles, enfim, sua contribuição para a gente. Bom, primeiramente, se conhecer é o primeiro passo para qualquer decisão que der para sua vida. Decidir fazer acontecer, ter responsabilidade e empatia, que você está tratando com pessoas, trazer a sua verdade, os seus princípios e valores à tona, criar conteúdo de qualidade que vai agregar para as pessoas e você fazer realmente uma transformação para o seu público e tratar isso como um propósito de vida, porque não é só o dinheiro, e sim o que você está contribuindo para a sociedade através da sua comunicação. Constância, persistência, muita paciência e clareza. Clareza de onde você está e de onde você quer chegar. A influência é muito bom, mas tem que ter muita responsabilidade. É um mundo muito bom, mas tem que ter muita veracidade. Então, ter a verdade como princípio do trabalho, da criação de conteúdo, se tratando de pessoas que está do outro lado da tela, é o que faz realmente ter a sua conexão e ser genuíno com o seu público. Mas eu vejo que o meu trabalho é uma oportunidade de evolução tanto espiritual quanto pessoal e principalmente profissional. Se hoje você decidir ser um criador de conteúdo, se dedique 100%, 200% e mantenha a constância e fiel a você e ao seu público que está todo dia ali te acompanhando. Oh, caramba, muitas informações. Gostaríamos de agradecer Eu que novamente agradeço. pela presença, por todo esse bate-papo que a gente teve aqui, todas essas informações são muito importantes para nós como acadêmicos e também para a sociedade como um todo, principalmente para aquele que quer entrar nesse mercado. Agradecemos muito. Encerramos por aqui. Obrigado por você que nos assistiu. Fica aí também o nosso convite para você que às vezes quer fazer uma pergunta também, quer contribuir também para o nosso podcast. Então é isso, grande abraço e até logo. UniRV. O futuro se faz aqui.